Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Amigos, amigas, nós rogamos a Jesus, nosso Senhor, envolver-nos e auxiliar-nos hoje e sempre. Hoje, quando eu fui almoçar ao meio-dia, mais ou menos, meio-dia alguma coisa, nós vimos, como a maioria dos companheiros aqui viram, a notícia da morte do senador Eduardo Campos. De imediato, eu comecei a pensar sobre a morte em si, não sobre a política, até porque esse ano, de forma atípica minha, eu não estou me envolvendo com nada ligado à política. Ainda não comecei a ver isso sobre as nossas eleições que estão em cima. Mas, de imediato, quando eu vi a notícia, eu senti uma coisinha estranha no meu coração. Aquela sensação de que a morte é capaz de fazer nas pessoas, por mais informação que todas as pessoas tenham. Eu fiquei de imediato pensando na mulher dele, com os seus 5 filhos, e eu fiquei pensando como aquela mulher vai reunir os 5 filhos para falar para eles que aquele homem não está mais ali, entre eles. E eu fiquei imaginando ainda que, por mais que a casa encha com os familiares, amigos, puxa-sacos, e etc., etc., e etc., naquela hora é a família que segura um ao outro e que ajuda as pessoas a viverem isso. De imediato, nós começamos a ver as pessoas falarem, ou mesmo nas redes sociais, fazendo algumas anotações menos felizes sobre o ocorrido. E a gente, então, volta para a casa da gente, para a família da gente, quando nós vivemos, por algumas vezes, essas experiências de morte com determinada agressão e violência que levam os nossos entes de forma rápida, meio que sem nos preparar para aquela experiência. Eu digo aos companheiros que a morte é algo que não se justifica, que não se explica, que não se aprende, que não se sabe, que não se entende, que não se prepara, que não se anuncia e que jamais nós vamos saber de verdade o que ela pode fazer na nossa vida enquanto ela não acontecer junto de nós. O espírito, às vezes, tem em si a capacidade, ou pensa que tem a capacidade, de gerar, de fazer que determinados assuntos fiquem muito simples. Quando eu vejo um espírita fazer esse assunto muito simples, a primeira pergunta que eu faço a ele é o seguinte: você já passou por isso? Você já viveu isso? Já sentiu que na sua família alguém se foi de uma forma que você ainda sente falta? Aí as pessoas vão e falam assim: mas você é espírita e acredita que a morte não é real? É verdade. Mas na medida que nós vivemos num mundo onde as nossas relações de profundo amor, como conversávamos com a companheira antes de começar a reunião, são tão reduzidas, são tão pequenas. Se nós nos perguntarmos de enxofre, quem nos ama? Se nós conseguirmos abrir uma mão para sabermos de pessoas que não teriam qualquer dificuldade em nos receber à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, e nos perguntar se nós estamos com fome,
Porque às vezes os nossos amigos nos recebem e nos jogam, mas quem nos ama abre a porta e pergunta: você quer comer alguma coisa? Você está precisando de algo? Quando nós vemos determinados entes próximos irem embora, nós não nos ressentimos só pela morte. Nós vamos ficando mais miseráveis de amor, pobres de amor. Eu digo aos companheiros, quando forem fazer uma visita a alguém que perdeu um ente querido, nunca cometam o deslize de dizer: você sabe, você é espírita, você compreende, você sabe que as coisas acontecem sempre na hora certa. Não diga isso, porque naquela hora a gente não sabe de nada. E a gente também não quer saber de nada. A gente quer que passe pelo menos 5 dias para a gente tentar começar a entender o que está acontecendo ali. Então, neste primeiro instante, não lembre a ninguém aquilo que ele está completamente despreparado para guardar. Nós não temos esta função. A nossa função é abraçar, é ficar junto e é amparar. A mulher do Eduardo deve estar numa situação bem difícil agora, porque em nome de um sentimento maior, ela e as companheiras, mães e amigos daquelas outras 6 pessoas, falamos sobre ele, porque ele é o que veio hoje, em evidência, está sendo forçada a anular o seu sofrimento para abraçar 5 filhos e cuidarem daqueles 5 filhos. A morte sempre faz isso comigo. Sempre faz isso comigo. Eu fico pensando como é que se gerencia algo que a gente passa uma vida lendo, estudando e se informando e não conseguiu ainda digerir isso de forma mais plena. É o nosso exercício aqui na Casa Espírita. Aprender a viver para aprender a morrer, para aprender a se libertar e aprender a oferecer ao outro liberdade, sem que viajem pelos excessos. A diferença entre nós espíritas e os outros é que nós temos um limite para sofrer. O nosso impacto imediato é idêntico. A gente grita, a gente chora, a gente desfalece. Mas a nossa diferença é que a gente acredita que com alguns dias, pelo menos alguns meses, o Espiritismo e os bons espíritos já comecem a nos refazer. E hoje, em especial, aconteceu algo que o Espiritismo já nos fala muitas vezes. Aqueles 8% de pessoas que tinham intenção de voto, pelo menos que está anotado nas pesquisas, jogaram o seu luto, a sua orfandade política na psicosfera. E nós passamos um dia imerso numa psicosfera de luto, que está absorvendo estas energias. Então, quando você fala assim, mas as pessoas estão sofrendo e sentindo algo, nem conhecem a pessoa, conhecem as radiações que estão sendo enviadas por outros tantos milhares que o conheciam e o admiravam e que lançam essa energia no psiquismo. É por essas e outras que, para muitos companheiros, o dia hoje foi mais xoxo, mais borocochô. Nós ficamos um bocadinho mais esquisitos. É porque nós estamos absorvendo esta onda psíquica que está acontecendo e que vai, por mais alguns dias, estar enquanto as radiações psíquicas e mentais estiverem sendo enviadas. Esse companheiro, como todos os outros companheiros inseridos na campanha eleitoral, eles guardam em si, nos seus planos de governo, aquilo que é o assunto que nós vamos abordar hoje. E veja que quando nós falamos em igualdade social e desigualdade social, que hoje é um assunto em moda, mas que é um assunto que existe no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que existem os fracos,
desde que existem os fortes, desde que existem os aptos, desde que existem os inaptos, desde que existem os belos, desde que existem os feios, existe essa diferença. E quando a gente fala nesses aspectos físicos, nesses aspectos ligados à aparência, é porque as diferenças sociais ganham força nas aparências. As diferenças sociais potencializam-se naquilo que nós podemos ver e olhar. Se nós tivermos que agrupar para a nossa relação social, simplesmente por aquilo que vemos, simplesmente por aquele aspecto visual, quem seriam as pessoas que nós juntaríamos junto a nós? Ah, eu amo os banguelos. Eu quero perto de mim um amigo banguelo sem dente. Ah, eu quero perto de mim um amigo que não tem um olho. Eu quero perto de mim um rapaz, uma pessoa que não tenha carro, que ande a pé, que goste. Eu quero perto de mim aquela pessoa feinha ali. Eu quero como meu melhor amigo aquele sujeito que mora num barraco no alto do morro. Se nós recebêssemos uma lista para escolher quem são as pessoas que nós queremos para estar juntos de nós, para as nossas relações sociais, nós já saberíamos quem seriam os amigos legais, ou quem seriam aquelas pessoas que nós estimularíamos para ter a presença junto da gente. Isto é uma relação que vem desde o reino animal. Os animais, para formatarem as suas famílias, ganhavam pela força e pelo poder de sedução das suas fêmeas. E como eles não queriam incorrer em risco, expulsavam das suas relações os outros machos a quem eles venciam. Então, as relações sociais antigas eram formatadas, como ainda o são, no reino animal, por um que tem a força, um que domina, um que geneticamente encontra-se mais forte e que quer partilhar os seus genes com aquela fêmea ou com as múltiplas fêmeas, porque se ele partilha o seu gene, ele partilha a ele mesmo naquele universo que está ao seu redor. Na medida em que nós fomos ficando hominais, em que o nosso princípio espiritual sai dessas esferas de bicho, nós carregamos para a nossa humanidade esta sanha por definirmos socialmente como os líderes. E desde então, a necessidade que o homem tem de sobressair-se aos outros para poder estabelecer o seu reino e replicar o seu gene, replicar o seu nome, coisa que ainda vemos hoje. Você carrega o nome da nossa família. Isso é meio como o gene que o leão distribui lá na savana africana. Ele carrega o gene daquele elemento. E quando nós perguntamos qual era o sobrenome de Jesus de Nazaré, Vera, eu fico pensando assim, este homem já veio nos dizendo desde a sua época, nas suas múltiplas ensinamentos e lições, que isso não tinha grande representação. Então, estes homens que estão aí, que estão em busca de fazer um governo, querem fazer mudanças na sociedade onde a gente vive. Muitas pessoas falam que esse capitalismo que surgiu no século XIX, quando surgem as indústrias e o poder e o capital vêm ali, que é o grande responsável pelas diferenças sociais que nós vemos hoje. Bem, eu penso que não. Os faraós egípcios já tinham essa diferença. Havia os nobres e havia os outros. Todos os reinos antigos guardavam essa diferença. Essa coisa de bicho. Eu sou o líder, eu demarco o meu espaço, e o máximo que eu permito a você é que esteja me servindo,
Porque me servindo eu alimento a você, resguardo você, porque você me é útil. Vários homens, vários sociólogos, pesquisadores, enaltecem e elevam toda a desigualdade social que nós vivemos hoje relacionada ao capital. Mas nós temos que perceber que isso é muito maior. Isso está no nosso gene instintivo, primitivo, para nós demarcarmos o nosso espaço no mundo. O que nos faz perceber ainda, Arnice, hoje, sabe o quê? Que nós estamos muito mais próximos do bicho do que do anjo. Quanto mais você vê a diferença social do mundo, você vê as pessoas demarcando o seu espaço, demarcando a sua área e limitando quem pode participar daquilo. Nós estamos vendo com requintes de louças, de tijolos, de piscinas, de muita tecnologia, a mesma ação que os animais fazem, quando o definem e dizem quem pode chegar ali. A questão séria é, o homem social de hoje, ele está mais próximo ao bicho do que se aproxima do anjo. A diferença é que, por já estarmos vivendo um período de razão e de reflexão, começamos a acordar ante essa diferença e começamos a nos indagar o que precisa ser feito. Mas a questão mais séria é, toda vez que você chega à resposta, Beth, e você vai descobrir que o que precisa ser feito quer dizer abrir o seu reino, abrir o seu feudo, abrir o seu limite e permitir que todo mundo venha participar, você se choca e espera o quê? Que o outro faça. Porque se o outro começar a fazer, eu também faço, porque sou estimulado pelo outro. E neste jogo que nós fazemos uns para com os outros, a sociedade não muda, as desigualdades sociais não mudam, e nós esperamos que um governo, o que é uma ilusão burra nossa, esperar que um governante, com uma caneta, com uma lei, consiga mudar o conceito das ideias das pessoas, consiga mexer numa ideia inserida em nós, até porque, judicialmente, eu não sou advogado, mas já li a respeito, para que as leis funcionem, elas, em primeiro lugar, precisam ter aceitação social. Se nós apanharmos as nossas leis, a Constituição brasileira, vamos descobrir um emaranhado, um volume enorme de leis que não servem para nada, simplesmente porque nós não as aceitamos. A sociedade não a aceitou. A sociedade a rejeita, recusa. O que nos faz perceber que as leis são simplesmente a luta e a insistência que o legislativo faz em mudar algo que só vai mudar em nós se nós assim o quisermos. Então, Allan Kardec vai na pergunta 806 e indaga aos espíritos. É lei da natureza a desigualdade das relações sociais? Algumas religiões, elas acham que esta diferença social que há entre as pessoas é kármica. É simplesmente uma coisa que nós reencarnamos para viver aquilo, e isso nós temos que ter um cuidado enorme na casa espírita, Aristarco. Porque há muitos companheiros que fazem assim, eu estou passando por um processo difícil. Meu irmão, tem que aguentar. Aguenta, suporta. Aí está a sua evolução. Às vezes a sua evolução não está só em aguentar e suportar. A sua evolução está em aguentar, suportar e aprender um jeito de
fazer a mudança, fazer um ajuste de forma que numa outra vida você já não tenha mais a demanda, a necessidade de vivenciar aquilo. Há muitos espíritas simplistas, porque é muito mais simples nós olharmos as coisas que ocorrem na nossa vida sob uma única ótica divina fatalista, do que nós pensarmos e ponderarmos como seres racionais o que aquilo implica na nossa vida e o que é que nós podemos fazer de diferente na nossa vida. E então, Allan Kardec pergunta aos espíritos se esta lei é natural. E eles respondem, não, é obra do homem. Isto ocorre porque o homem faz assim. Justamente sobre esse aspecto que nós abordamos na nossa fala inicial. Nós viemos com marcas instintivas de demarcarmos espaços, de nos aliarmos aos fortes, de nos aliarmos aos mais saudáveis, aqueles que serão os melhores elementos para nós replicarmos a nossa genética, aqueles que vão nos ajudar a sustentar o bando. Na savana africana, se um animal adoece, de imediato o bando abandona, o deixa, porque além dele incorrer em risco de enfermar o resto, ele se torna mais um elemento que precisa de uma proteção. Aí você fala, meu Deus, que absurdo. Ué, mas na nossa sociedade, onde que isso é diferente? Quando as pessoas adoecem, nós pegamos elas e colocamos elas na porta de quê? De um hospital. E deixamos elas ali e vamos seguir a nossa vida. É exatamente da mesma forma que nós fazíamos antes. Aí você chega e fala assim, mas você não vai amparar? Não vai zelar? Aí ele responde assim, não, eu preciso prover o meu alimento, eu preciso sair para o meu serviço, eu preciso sustentar e amparar a minha família. São exatamente os mesmos princípios animais. E se você fosse conversar com o animal que deixou o outro na savana africana, na língua que ele pudesse abordar a você, ele diria o seguinte, eu preciso ir embora, porque a minha força me permite ajudar os saudáveis. Os doentes eu não posso amparar, e eu vou botar em risco o meu bando por um doente. Quando eu reflito sobre isso e penso sobre isso, no instante que enviamos falar para os companheiros, eu fiquei pensando, gente, mas as pessoas fazem exatamente assim. Nós fazemos exatamente assim. Os nossos velhos envelhecem. Ao invés de nós mudarmos um pouquinho a nossa rotina, nós procuramos um asilo. Enfiamos ele ali e dizemos assim, e justificamos. Ele está muito bem. É limpinho, é bacaninha. Aí eu falo assim, é bom, é tão bom assim, então muda de lugar. Vai você para lá e manda ele para a sua casa. Faz o seguinte, você sai para trabalhar cedo, de manhã você levanta, vai para o seu trabalho, vai ter a sua rotina, a vida, e à noite, quando você terminar, você volta para aquele lugar e fica lá. E deixa ele no seu lar, confortável, arrumado, organizado. Aí a gente não faz por um mecanismo de empatia a reflexão sobre esse aspecto. É verdade que determinados amigos e amigas que não têm outra saída. Mas, na maioria das vezes, nós não fomos feitos para lidar com pessoas que a gente precisa carregar, levar sobre os ombros. Seja por saúde, seja por recursos. Quase ninguém convida um amigo ferrado, duro, para fazer uma social na noite. Porque fulano está sem dinheiro, você sabe. E é por isso que muitas amizades, muitas relações acabam quando o dinheiro acaba. Nós só convidamos os amigos socialmente endinheirados para viajar com a gente. Ao passo que eu fico pensando, se fosse realmente amigo, diria o seguinte, cara, eu gosto tanto de você, você não tem um centavo, mas será um prazer dividir os meus reais contigo nessa viagem. Nós vamos juntos. E aí nós vamos ver que a gente, quando olha para o nosso círculo, descobre que os nossos círculos de relação, com raras exceções,
são ombreados pelas chances que eles têm de estarem no mesmo nível nosso. Eu amo a faxineira que eu tenho. Está comigo há 20 anos. Ela só vai no seu aniversário para te ajudar a servir. Ela só vai no aniversário do seu filho para ir para a cozinha para lavar a louça. De convidada, ela nunca chega. De casa. Ela é de casa. Ela precisa, naquele instante, estar num plano distinto. E eu gosto dela, hein? É como se fosse minha. Mas nós fazemos isso sem nos aperceber. Sabe por quê? Porque isso é aquela coisa do bicho. Do bicho que tem, é dos meus. Não dá para nós socializarmos com pessoas diferentes da gente, Taquinho. Aí a gente começa a separar esses aspectos. O Senhor não nos fez diferentes. Nos deu, sim, possibilidades e habilidades diferentes de instantes e momentos. Ou seja, numa vida, nós recebemos nesta vida esta possibilidade. O que você é hoje é nesta vida. Não significa de forma alguma que numa outra vida você irá funcionar exatamente como você funciona hoje. Aí o sujeito vai e fala assim, mas o espírito não dá ré. Não dá ré nos valores de alma adquirido. Mas muda, dá ré, bate cabeça, o carro vira na capotada, naquilo que se refere às relações físicas com o planeta. Isso muda. Isso muda e muda muito. Então, hoje, a situação que vivemos hoje, ela é um ensejo para que a gente aprenda a se relacionar socialmente com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E quando se fala que os homens fazem assim, nós não estamos falando sobre, sabe, Cíntia, os homens, somos nós. Somos nós que dissociamos as pessoas. Dissociamos no sentido de tirar da sociedade, da nossa relação social, fazendo opções sobre quem serão aqueles com quem nós vamos nos relacionar. É um aspecto complexo. E isso não está relacionado à revolução das indústrias. Isso está relacionado à necessidade que nós temos de nos localizar no mundo e nos localizar junto com os outros que estão no nosso redor. Allan Kardec, então, faz essa primeira indagação. Aí ele faz uma pergunta que eu também quero saber. Resposta. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Vai, Leninho, algum dia? Aí eles vão responder assim, mas só as leis de Deus não mudam. Todo o resto muda. E precisa mudar. Uma sociedade melhor não é uma sociedade que tem melhores leis sob um aspecto, mas é uma sociedade que sabe exercer as leis morais que não precisam estar redigidas constitucionalmente em lugar nenhum, porque todas essas leis estão redigidas na nossa consciência. Nós já sabemos o que precisamos fazer, onde precisamos fazer e o que precisamos fazer, com quem precisamos fazer. Mas e os riscos? Bem, o grande risco que você pode correr na sua existência é ser enxergado, é ser visto como um indivíduo diferente diante daqueles outros que estão olhando para você. Não vês que que dia a dia ela vai sumindo, as diferenças? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Os espíritos falam para Allan Kardec que os maiores males da sociedade, os grandes males sociais, os grandes males que afligem a humanidade, estão relacionados a essas palavras: orgulho e egoísmo. O orgulho, a gente já sabe, é aquele engrandecimento, é aquele aspecto que nós entendemos que somos melhores e que o outro está praticamente um nível abaixo.
E o egoísmo é aquele instante que nós achamos que todo o universo gira em volta da gente. É aquela pessoa, normalmente o egoísta, ele usa uma frase muito interessante. Ele diz assim: ele podia fazer isso com todo mundo, menos comigo. Ele não acredita que ele seja merecedor, porque ele se acha um ser distinto da vida. Ele se acha um ser com mais méritos, porque cumpre algo de forma melhor. Esta frase é profundamente egoísta. O momento que você fala assim, com qualquer pessoa, ele podia fazer, menos comigo. Nós estamos dizendo que o outro não é nada, que o outro merece todos os males que o outro fizer. Mas você é diferente. É uma frase profundamente egoísta. É o vitimizador egoísta. É a vítima do seu próprio egoísmo. É aquele indivíduo que fala para si mesmo que ele é diferente, que por ser diferente, ele merece distinção e diferença nas relações com o próximo que está ao seu redor. Eu fico imaginando, às vezes, nas nossas relações, né, familiares, afetivas, profissionais, onde tudo que a gente faz pelo próximo é para manter a ordem sobre a nossa vida. Na verdade, quando você faz algo para o seu próximo, com interesses outros, você serve o outro, porque se o outro estiver bem, você não sofre. É uma coisa meio doida, né? Nós ajudamos o nosso... Eu ajudei o meu filho, eu paguei faculdade quando eu não podia, eu paguei... Ou seja, eu estou fazendo um investimento nele que eu espero que ele não me dê aborrecimento algum, porque a gente ainda acha que dinheiro resolve a porrinhação. A gente ainda acha que nome, título, determinados aspectos resolvem as nossas apurrinhações existenciais. Allan Kardec, os espíritos então respondem que na medida que nós diminuirmos o egoísmo e que nós diminuirmos o orgulho, que à medida que nós compreendermos que aquilo que nos acontece é um direito exato de acontecer a nós, como acontecer a qualquer outro, que uma doença não é algo que elege somente alguns, mas é algo que acontece como elemento de renovação para qualquer pessoa. Nós não aprendemos a socializar o dinheiro, nós não aprendemos a socializar a educação, nós não aprendemos a socializar o alimento, mas também não aprendemos a socializar o sofrimento, não aprendemos a socializar a fome, não aprendemos a socializar a miséria. Ou seja, num aspecto de diferença social, o bom da vida é nosso. Mas os reveses da vida, que pertença ao outro. Veja como o desnível é muito mais amplo do que a gente percebe, Taquinho. O desnível se torna muito maior do que nós podemos identificar, Érica. Sabe por quê? Porque nós só queremos a parte boa da vida. Socialmente, temos este mérito. E os outros não têm esse mérito. Aí você vai e fala assim, mas eu fiz faculdade, cursos, dormi tarde, acordei cedo, estudei, me especializei, me formei, fiz uma prova, concurso público, especialização, cursos 1.000, ganho R$ 1.200 de salário por mês. E o outro, que não fez nada, que por meios diversos chegou a um salário muito maior, isso não é justo. Porque isso mexe na nossa relação social, onde a gente acredita que o nosso esforço nos coloque no lugar distinto. E eu tenho a dizer para os companheiros que o esforço que nos coloca num lugar distinto é o moral. O esforço humano só nos bota no lugar humano. E às vezes um lugar com muitas dificuldades, onde não conseguiremos acender mais nada. Uma ocasião, numa casa espírita que nós estávamos, uma companheira nos chamou no final, nos procurou e disse assim, meu irmão, preciso que você me dê uma explicação. Nada na minha vida dá certo.
Eu não paro no emprego, eu não sustento uma relação, eu não consigo comprar nada, eu vivo de pendurada, com cartão de crédito. Ou seja, ela achava de verdade que essas lutas era uma imputação maligna, ou raiva divina. Era algo, ou o diabo está agindo na minha vida, ou Deus tirou o meu nome da paternidade, rasgou a minha certidão de nascimento divina, para que eu não exista mais. E para nós convencermos a pessoa que o sucesso no mundo não está relacionado às considerações sociais aparentes que nós estamos acostumados a lidar. Que a pessoa não é um sucesso porque ganha dinheiro, porque faz filmes hollywoodianos. Há fracassos existenciais, aonde nós achamos que só deveria haver sucesso social, quando há outros aspectos de insucesso. Então, os Espíritos nos falam que nós precisamos tirar essas questões de orgulho e de egoísmo que estão inseridas. E o primeiro aspecto disso é que nós temos que matar o eu. O eu tem que morrer na nossa vida. Eu não mereço nem mais, eu não mereço menos. Eu estou inserido numa existência, vivendo uma fase, enxergando o que está ao meu redor e entendendo que na dança das cadeiras, eu hoje me sento à frente, numa confortável, mas amanhã eu posso estar na última fileira. E numa outra vida eu posso estar para o lado de fora, sem conseguir entrar para a sala principal de reunião. Porque a vida é assim. A questão não é se perguntar por que a minha vida é assim. A questão é o que nós fazemos com a nossa vida assim, do jeito que a nossa vida é. Sem dissociarmos os indivíduos, sem separarmos as pessoas porque elas são bonitas ou porque elas são feias. A coisa da cabeça é tão doida que nós assistimos um noticiário, aí aparece um estuprador, um assaltante. A gente olha e fala assim, mas quem diria que esse rapaz tão bem apessoado é capaz de fazer isso? Veja como a gente avalia ainda as pessoas. Aí você fala assim, mas como eu me decepcionei com fulano. Fulano chegou com o seu automóvel de último tipo, de alto luxo, com a sua roupa de marca, com as suas joias, com tudo aquilo, e me fez enxergar o mundo, e tudo aquilo era mentira. Fui iludido, diz-nos Jesus no seu evangelho, que somente lobos caem em armadilha de lobos. Quando alguém te ilude, não é ele que é ruim. Além dele ser ruim, encontra semelhante sentimento em você. E você cai na armadilha porque você não é muito diferente. A questão da diferença é só um aspecto. Oportunidade. Ele teve, às vezes, a oportunidade de fazer e a gente não. Essas questões, estas visões para separar as pessoas, quando, na verdade, Jesus foi o maior elemento de socialização entre os indivíduos. Aquilo que os políticos querem fazer hoje, no seu evangelho, para aqueles que leem o evangelho, eu não leio muito, não, mas às vezes leio umas coisinhas. Ele diz o seguinte: eis que eu vos digo que chegará o tempo em que haverá um só rebanho para um só pastor. Ou seja, as pessoas vão estar inseridas no mesmo aprisco, na mesma área. E ainda que as ovelhas sejam diferentes entre si, terão os mesmos direitos e receberão o mesmo estímulo para caminhar. Porque, na verdade, o mundo não está precisando de dinheiro, de distribuição de renda. O mundo está precisando de que as pessoas aprendam o que fazer com a renda. O que você aprende a fazer com a renda? Nós temos algumas pessoas que, se nós dermos R$1.000, em 1h30, elas acabam com aqueles R$1.000. Temos outros que, se nós dermos aqueles R$1.000, em 5 meses, elas têm 20. Porque isso está relacionado à capacidade, à habilidade que as pessoas têm de multiplicarem por conhecimento e informação. Então, as desigualdades sociais não vão ser feitas com planos institucionais, planos governamentais, que distribuem dinheirinho.
Porque quando a gente nivela as pessoas, a gente puxa todas as pessoas para um ponto de nível. Aqueles que estão muito acima, nós vamos baixar um pouquinho. E aqueles que estão muito abaixo, nós vamos subir um pouquinho. Eles podem nunca se equivaler, nunca estarem ombreados, pelo menos nesta vida, mas já vamos estar fazendo exercício. É muito fácil nós dizermos que a renda é mal dividida. Quando, a bem da verdade, nós não ensinamos a sociedade, ou nós não partilhamos com a sociedade o conhecimento que ela precisa receber para aprender a sustentar-se. Nós não dividimos receita da vovó. Você vai na casa da pessoa, come, ai que delícia, me ensina, não posso. É uma receita secreta de família. É aquela sensação de poder. Olha, ela adorou. Vai querer sempre vir aqui. Olha como eu tenho essa pessoa nas minhas mãos. Eu tenho uma coisa que ela não tem. Eu sei de algo que ela não sabe. E toda vez que nós separamos isso, nós dissociamos isso, porque as pessoas que dividem, aqueles que socializam, não guardam nada. Eles sentam para ensinar álgebra a pessoa que tem o mínimo de informação possível, simplesmente pelo afã que tem de que aquela pessoa aprenda o que ele sabe. Ele quer compartilhar, ele quer dividir. Nós não conseguimos dividir quase nada da nossa vida. O sucesso é guardado a 7 chaves, como se fosse fruto somente nosso, o que é um engano. Não se iluda. Todo sucesso que você teve na sua vida, por mais cedo que você acordasse, por mais esforço que você tenha feito, havia uma organização divina para que você recebesse aquilo e tivesse como função partilhar. Porque a gente que acorda cedo, como você acorda, a gente que se esforça, como você se esforça, e não chega em lugar algum, fazendo o mesmo que nós fizemos. Então, hoje, que a gente está reunido para falar sobre diferenças na sociedade, nós estamos falando não de diferenças sociais, mas estamos falando de diferenças na gente, das diferenças que a gente, enquanto indivíduo social, carrega no mundo onde nós estamos inseridos. A gente ainda tem na nossa mente um parâmetro de gente boa e um parâmetro de gente ruim. Se nós tomarmos um ônibus e aquela pessoa que na nossa mente é o parâmetro da gente boa se sentar, nós estamos relaxados. Mas se a pessoa que na nossa mente tem o parâmetro de gente ruim se sentar, a gente segura a bolsa. Isto é um processo preconceituoso, egoísta e orgulhoso. Aí nós falamos assim, mas eu preciso me resguardar. Aí nós voltamos à questão do bicho que tem que proteger o seu espaço. Mas eu não faço isso? Faz. Mas tenha em mente algo, se tiver na sua programação acontecer, vai acontecer de qualquer maneira, com você se protegendo ou não. Tivemos um acidente aéreo hoje. Um avião despenca sobre várias residências, uma academia de ginástica, e só morreram os ocupantes daquele avião. Vendo aquelas imagens de cima, bem poderia ter ali umas 100 pessoas, não poderia estar aqui. Em Santos, uma cidade enorme, ali nós vimos providência divina. Não porque aqueles que ficaram têm os seus méritos, de forma alguma, mas porque chegou a hora daqueles 7. Os outros chegam num outro instante e vai ocorrer. Então, às vezes, nós nos esforçamos, criamos nossas regras para coisas que não se mudam. Entende, Aline? Geramos um conjunto de regras sociais na nossa cabeça que, no final das contas, só nos serviram para ajudar a ganhar dinheiro, nos estabelecer socialmente. E, às vezes, ampliarmos o abismo social onde a gente está inserido, percebendo essas diferenças que estão aí ao nosso redor. Kardec finaliza o seguinte: o que se deve pensar dos que abusam das superioridades das suas posições sociais para o proveito próprio e oprimir os fracos? Eu confesso aos companheiros que eu já li essa resposta algumas vezes, mas hoje eu li ela com um certo temor,
porque foi contundentemente dura. Merecem anátema, maldição, excomunhão, reprovação. Ai deles! Serão oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Isso aqui chama-se ação e reação. Então, essa vivência que nós tínhamos enquanto bicho, onde a gente instintivamente resguardava o nosso espaço e carregou isso quando já somos seres hominais racionais, agora nós já temos a obrigação de pensar sobre a nossa função social onde estamos inseridos, sobre o nosso aspecto de relacionamento social com as pessoas que estão ao nosso redor. O que é que nós, no exercício de uma vida mais organizada que temos hoje, estamos propiciando de organização para o nosso irmão que está numa situação pior? Porque o nosso irmão precisa de Jesus, precisa de evangelho, precisa de evangelização, mas nosso irmão precisa acordar de manhã e sentir-se orgulho de si próprio, sentir-se um indivíduo que está avançando, que está andando, que está produzindo seus próprios recursos, que está tendo o direito de opção, porque a sociedade em nível inferior é obrigada a viver com as nossas sobras, é obrigado a viver com os restos da sociedade um pouco mais avançada. E nós cruzamos o braço e dizemos assim: vagabundo, olha o tamanho daquele homem, não quer fazer nada na vida, chegue lá, ofereça a ele uma oportunidade. Quantas dessas pessoas, como eu mesmo algumas vezes, parei de fazer isso há um tempo, que nós cruzávamos os braços e nos convertíamos em juízes da vida alheia, moral alheia, olha, para dizermos assim: olha que vagabundo, tanto trabalho para ser feito. Quantas vezes fizemos isso? Agora, quantas vezes nós fomos lá e pegamos aquela pessoa e propiciamos a ela uma possibilidade? Eu resolvi te ajudar hoje. E eu não vou sair daqui sem ajudar. Eu olhei para você e vi em você a minha missão na Terra, a minha função de propiciar algo de bom a alguém e de tirar alguém e de dizer a este alguém que a sua vida pode ser salva e resgatada numa reinserção social no plano do ser humano. Toda vez que nós usarmos a nossa violência, a nossa força, essa posição falsa que a gente está, né, gente, de mando, porque isso é falso, porque não sobrevive. Quantas vezes nós ocupamos funções tão importantes na nossa vida, né, e de uma noite para o dia aquela função se desfez e só sobrou o ódio dos nossos subordinados por toda a violência ou por toda a humilhação que nós o imputamos quando ele se achava submisso a nós existencialmente. Quando a gente enxerga isso e ouve isso, entende que nós iremos responder por todas as iniquidades que nós fizermos com aquilo que sobrou na nossa vida. Porque os Espíritos nos falam que socialmente o mundo é equilibrado. Ou melhor, o mundo tem equilíbrio de comida, equilíbrio de divisas, equilíbrio de recursos. Deus fez um mundo harmônico, mas o homem insiste constantemente em desarmonizar este mundo, em separar nichos, separar pessoas. O nosso maior pânico hoje é que venha um africano com ebola para o Brasil. Não pode. Joga ele no oceano, queima ele na África antes dele sair. Nós não temos como receber. Mas Marcelo, mas ele tem que vir? Não sei. Mas é muito fácil pegarmos os problemas do mundo e escondermos ele num lugar. Quando vivemos num mundo que hoje, que gosta de usufruir o que de bom tem na África. É engraçado, né? A parte boa, eu quero. A parte bichada, que eles se virem lá, né, com aquilo ali. É um processo todo que não se muda num dia. Mas é um mecanismo que precisa ser refletido. E os espíritos estão aí, com Kardec perguntando quando é que isso vai acabar. Ele vai acabar no dia que o orgulho e o egoísmo se desfizerem
e sobrar como os remanescentes o sentimento de aprendizado de que, em verdade, nós somos extremamente iguais. E que a diferença que temos entre um e o outro nada mais é que a possibilidade de nós nos sustentarmos, nos complementarmos e nos auxiliarmos. Mas, infelizmente, isso ainda hoje não ocorre. E nós estamos aqui no Centro Espírita para repetir esses assuntos, refletir sobre esses assuntos e pensar sobre a nossa vida. Porque assim como o candidato a presidente da República, que voava num aviãozinho que devia ter sua manutenção em dia, que tinha toda uma força econômica do seu redor, hoje está morto num acidente, o que pensarmos de nós? Que segurança para a nossa vida existe, nós que não temos nem 0,1% de toda aquela infraestrutura de sobrevivência e de vida. Aquilo ali foi mais um exemplo de que a morte pega quem ela quiser, pega onde tiver que ser e não pede licença, ainda que deixe muita gente com choro e com dor. Que Deus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre, e que Jesus nos oriente a vida e nos faça entender exatamente o nosso lugar, nem mais, nem menos, iguais, indo, e mais para lá do que para cá, com certeza. Que Deus nos abençoe.